Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar para vocês o meu relato de parto. Não é um vídeo que eu costumo fazer assim, contando alguma experiência, né? E aí eu acabei decidindo gravar esse relato aqui no YouTube, porque eu queria ficar mais à vontade para falar, para contar sobre o meu parto, que foi muito louco, foi uma experiência muito maluca, sabe? E lá no Instagram é tudo muito limitado, né? Os vídeos, os stories, então eu queria contar detalhes, vocês me perguntaram, né, lá no Instagram, tudo. Ai, nasceu em casa. Ai, mas foi pro hospital, mas como foi? Não sei o quê, foi tão rápido, né? Teve gente que falou assim: ai, eu pisquei, o Miguel nasceu. Então hoje eu vou trazer aqui o meu relato de parto do meu segundo filho. Eu vou, antes de começar a contar sobre o parto, eu vou me apresentar, porque pode ser que chegue alguém aqui que não me conhece, afinal de contas eu não trabalho muito aqui o YouTube, eu não posto muitas coisas aqui, né? Eu acabo utilizando mais o Instagram, então pode ser que chegue alguém aqui que não me conhece, eu vou me apresentar, eu vou contar rapidamente o porquê que eu tomei algumas decisões sobre o parto, né, antes, né, quando eu fiquei grávida, quando eu descobri a gravidez e tudo mais, para que faça sentido para vocês entenderem todo o contexto da coisa, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Carol Siqueira, sou professora de skincare, né? Eu sou biomédica formada, trabalhei, né, mais de 10 anos na área da saúde, com análises clínicas, e nos últimos anos eu venho me especializando na parte estética, principalmente em pele do rosto. Eu desenvolvi uma consultoria de skincare, onde eu auxilio as pessoas montando uma rotina para elas terem resultados, né? Uma rotina personalizada. Eu tenho um curso de skincare para quem quer entender melhor sobre estratégias, né? Sobre as queixas da pele. O que eu uso quando eu tenho acne, quando eu tenho manchas. E durante a gravidez eu desenvolvi um manual que se chama Mamãe com Pele de Bebê, para poder ajudar as grávidas, né? Eu, grávida, acabava atraindo muitas grávidas no Instagram e surgiram muitas dúvidas, tipo, posso usar isso aqui na gravidez? Ai, tô tendo melasma, tô tendo acne, o que eu faço? Então eu desenvolvi um manual extremamente acessível, extremamente prático para você chegar no manual e baixar a sua rotina de skincare. A gente identifica o código da sua pele e aí existe uma rotina específica para você. Todos esses três serviços, né, esses três produtos que eu falei aqui, eu vou deixar na descrição como que você adquire, né? A consultoria depende de agenda e atualmente, tipo, agora que eu tive neném, né, meu filho tem 4 dias, a minha agenda tá fechada, eu tenho uma lista de espera, então você pode colocar o seu nome na lista de espera ou perguntar para minha assistente mais detalhes sobre a consultoria, quanto custa e tal, como funciona, né? Uma consultoria online, obviamente. O meu curso, a Fórmula de Skincare, ele tem turmas, né? Então eu abro turmas, então você pode entrar em contato também para saber quando será a próxima turma. E o manual Mamãe com Pele de Bebê, ele fica disponível sempre para vocês. Descobri que eu tô grávida. Adquire o manual, não fica usando cosméticos que não podem ser usados na gestação. Muitos médicos não falam, os profissionais às vezes nem orientam direito. E existem muitos produtos que trazem riscos para o bebê, cosméticos que fazem mal. E não é isso que a gente quer. Além disso, o manual você pode dar de presente para uma amiga, né? Se você tem alguma amiga grávida. Mas enfim, esse não é um vídeo para eu ficar falando do manual, tá? Nem dos meus outros, né, serviços, nem da minha área, nem nada disso. Enfim, esse é um vídeo do meu relato de parto. Eu tô apenas me apresentando. Para quem chegar aqui e não me conhecer, agora já me conhece. Bom, esse é o meu segundo parto, é meu segundo filho. Eu já tenho uma filha de 2 anos e 8 meses, que também foi parto normal. E só para vocês entenderem, né, como é essa minha relação com o parto normal, né? A gravidez da minha filha foi totalmente assim inesperada, surpresa, porque eu me mudei pra cá em dezembro, né? Pra quem não sabe, eu moro em Indaiatuba, interior de São Paulo. Eu mudei pra cá em dezembro de 2019, porque na época eu ainda não trabalhava na área da estética, na área da beleza, eu ainda trabalhava em laboratório. Então eu vim pra cá porque eu ia começar a trabalhar num laboratório de genética de São Paulo, a gente escolheu morar aqui, a gente gostou. Acho que eu vou ter que parar o vídeo pra amamentar, peraí. Aí a gente escolheu morar aqui, que é bem perto de São Paulo, apesar que eu não ia muito pra sede, né? E aí por isso a gente podia morar aqui na região. Os meus pais moram aqui numa cidade próxima, os meus sogros também. A gente quis morar em outra cidade, mas que ficasse mais ou menos perto do trabalho, mais ou menos perto dos pais, né? E aí por isso que a gente escolheu aqui. Eu me mudei no início de dezembro, na primeira semana, se eu não estiver enganada. E eu descobri que eu tava grávida da Maitê em janeiro, ou seja, eu engravidei em dezembro. E foi muito desesperador, assim, porque a gente realmente não podia imaginar que eu pudesse engravidar. Tinha acabado de entrar no trabalho, a gente não tinha plano de saúde, a gente não tinha conhecido ninguém. E aí, logo em março, né, 2 meses depois que eu descobri que eu estava grávida, entrou a pandemia. Então foi aquele desespero da pandemia. Ninguém conhecia o vírus, então ninguém colocava a cabeça pra fora de casa, ninguém fazia nada. Foi bem desesperador, assim, aquela época, né? Até a chegada das vacinas, enfim. Então foi tudo muito... A gente ficou muito sozinho, assim, só a gente trabalhando de casa. Eu continuei trabalhando de casa, o Rafael continuava trabalhando de casa. E aí eu fiz toda a parte da assistência, né, do pré-natal da Maitê, da minha primeira filha, pelo SUS, porque a gente não tinha convênio. O Rafael até falou assim, vamos fazer um convênio? Aí eu falei assim, vai fazer um convênio, não vai cobrir o parto. Pra mim, o principal, né? O principal era o parto. Não vai cobrir o parto? Então, pra ir pras consultas, eu vou nas consultas do SUS, porque eu sou extremamente informada, né, extremamente curiosa. Sou da área da saúde, sou aquela que questiona médico, que pergunta de
exame, fala, viu, não vai pedir tal exame? Então sou extremamente informada, sou extremamente curiosa. E falei assim, vamos fazer o pré-natal, tudo pelo SUS, eu não me importo. E assim foi, tudo normal, tudo bom, foi um parto normal, me recuperei super rápido, maternação saudável, não aconteceu nada comigo, foi tudo bem. Como a gente tava na pandemia, no dia seguinte eles já me liberaram, então fui pra casa no dia seguinte. E aí contei rapidamente sobre a Maitê, pra vocês entenderem que eu já tive, né, um parto, já tive um parto normal, já tive uma experiência que apesar de ter sido muito dolorido o parto da Maitê, foi rápido. Então é aquela coisa, tipo, saiu, né? Acabou a dor. Então eu também queria ter um parto normal quando eu descobri que estava grávida do Miguel. E eu descobri que eu estava grávida desde 17 de setembro de 2023. E assim, eu não estava me planejando para engravidar, só que eu nunca tomei remédio, né, para não engravidar. A Maitê já tava quase fazendo 2 anos, aliás, eu já tinha feito 2 anos, né? E eu tava assim, ai, né, a gente podia ter outro filho e tal. Aí meu marido, vamos esperar um pouco para se recuperar. A gente tava se recuperando da pandemia, né? Aconteceram várias coisas e tal. Vamos esperar isso, vamos esperar aquilo. Aí tudo bem, né? Eu não tomava medicamento, mas também não tava assim, eu quero engravidar agora, né? Eu tava pensando em ter um outro filho, eu queria ter um segundo filho. Então, assim, estava começando a pensar nessa possibilidade. Então, dia 17 de setembro eu descobri que eu tava grávida. E só que nessa época, o meu marido, ele tava fazendo um convênio. A gente já estava fazendo um convênio, né? Indo atrás de fazer um plano, dele fazer pela empresa, né? Que é a empresa que ele trabalha e tal. E só que tava naquele processo burocrático, né? De enviar documentação e tal. E aí eu descobri que tava grávida dia 17 de setembro. E a gente ainda não tinha contratado o plano, porque tava num processo super burocrático, de vai e volta documento. Ou seja, de novo, eu descobri que estava grávida. O plano não ia cobrir o parto, mas dessa vez a gente seguiu com o plano de saúde. E todo o meu pré-natal, todos os exames, tudo eu fiz pelo plano de saúde. Muitas coisas eu fiz particular também, mas com a ciência de que o plano não ia cobrir o parto. Então eu tinha 2 opções. Ou eu pagava uma equipe para fazer o meu parto, que não é barato, ou eu tinha o parto pelo SUS. E aí, como eu já tinha tido a experiência de ter um parto, eu falei assim, o parto é meu, né? Tipo, eu faço o parto, né? A gente tem essa ideia de, tipo, o médico faz meu parto, o enfermeiro faz meu parto não sei aonde, mas o parto é nosso, né? Então eu nem liguei, eu falei assim, nem preciso contratar uma equipe, nada. Vou fazer o pré-natal pelo convênio, vou procurar bons médicos, bons profissionais para me ajudar, mas eu não me importo de fazer o parto pelo SUS, porque eu realmente não me importava. E aí começou a batalha de eu procurar uma médica que fizesse parto normal, porque eu comecei a ir nos médicos, né, descobri que eu tava grávida, fui atrás de fazer o pré-natal. Aí você liga no médico, consulta pra não sei quando, consulta pra não sei quando. Eu não faço o seu pré-natal se você não fizer o parto comigo. E eles queriam fazer cesárea, né? Agendar uma cesárea. Eu falei assim, não, cesárea eu não quero. Aí eu ia em outro médico pra dar entrada no pré-natal. Eu não faço o seu pré-natal se você não fizer o parto comigo. Aí até que eu fui numa médica, me atendeu tudo e falou a mesma coisa. Eu não faço o seu pré-natal se você não fizer o parto comigo, mas eu vou te indicar algumas médicas que eu sei que fazem parto normal e que podem fazer o seu pré-natal sem você fazer o parto com elas, já que você quer fazer o parto pelo SUS, né, no plantão, tipo, chegar lá e fazer. E aí ela me indicou, uma das médicas que ela me indicou foi a doutora Dayana, que fez o meu pré-natal. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição, ela é excelente, ela atende aqui na cidade, atende provavelmente, né, nas regiões mais próximas. E uma médica extremamente atualizada, extremamente empática, simpática. O consultório dela é super bonito. Eu reparo muito nisso, né, se o profissional é atualizado, se ele tá por dentro, se ele tira as dúvidas. Então, assim, foi excelente. Ela falou assim, não, tudo bem você fazer o parto pelo plantão, eu faço o seu pré-natal sem problema nenhum. E aí, eu expliquei pra ela como foi o meu primeiro parto, o parto com a Maitê. Eu falei que no parto da Maitê, eu dilatei muito rápido, foi tudo muito rápido, sabe? Eu tava em casa com as dores. Quando eu falei pro meu marido, vamos pro hospital, que eu já não tô aguentando mais. Em 1 hora a Maitê nasceu. Eu falei que eu tive muita dor, que eu sofri muito, assim, que eu entendo que o parto é doloroso, é dolorido, as dores são fortes, mas a minha dor é uma coisa, assim, que eu não sei explicar. É diferenciada, entendeu? É fora do normal. E aí ela falou assim, né? Então, Carol, o que você pode fazer? Você pode contratar uma fisioterapeuta pélvica, né? Fazer sessões de fisioterapia para fazer exercícios ali na região. Então, de repente, pode te ajudar a saber lidar com a dor, porque a dor ela vai acontecer, né? Então, fazer exercícios, a saber lidar com a dor, etc. E você também pode contratar uma enfermeira obstétrica e pedir para ela ficar com você em casa até o momento mais próximo do parto, né? Então, ela ficaria com você em casa até quando você tiver, tipo, sei lá, com 8 centímetros de dilatação, você pega, vai pro hospital, e aí já vai estar próximo do parto, então você vai ficar pouco no hospital, porque se tem um lugar que eu não gosto, gente, é de hospital, eu detesto hospital. E no momento do parto é uma hora que, principalmente eu que sinto muita dor, eu grito muito, assim, eu berro, eu urro, eu faço escândalo, entendeu? E é muito ruim você saber que você tá num lugar incomodando as pessoas. E é uma coisa que você não consegue controlar, os seus gritos e tudo mais, né? E aí ela sugeriu isso, de eu contratar uma enfermeira, porque daí a enfermeira, ela estando comigo em casa,
ela consegue avaliar o coração do bebê, porque assim, na gravidez tudo é o coração do bebê. Qualquer coisa errada, o coração ou vai acelerar ou vai diminuir. Então você sabe que você precisa ir pro hospital, fazer algum exame mais específico, fazer alguma coisa, né? Fazer uma intervenção, enfim. Então ela sugeriu que eu tivesse a enfermeira, assim eu ficaria mais tranquila, que eu poderia ficar mais tempo em casa, mais tranquila, sabendo que meu bebê tava bem e indo pro hospital mais perto do horário do parto. E assim eu fiz. Então quando foi chegando no final da gravidez, nas 30 e poucas semanas, eu contratei as sessões de fisioterapia e contratei a enfermeira obstétrica. E aí a enfermeira, que era a Juliana, que eu também vou deixar o contato dela aqui na descrição, ela fez também um pré-natal comigo e ela ia me explicando tudo sobre o parto. Durante esse pré-natal, durante as consultas, né? Além de me examinar e tudo mais, aferir pressão, ver o coração do bebê, ela ia me explicando. Então, a gente ia avançando nas consultas, ela ia me falando sobre o parto, o que acontece, sobre a dilatação, sobre as dores, teve um momento que a gente falou sobre anestesia, sobre a analgesia, ela foi explicando tudo sobre a amamentação. Então foi assim, nossa, foi maravilhoso. E assim que eu cheguei a me consultar com ela comentou comigo sobre o parto domiciliar, que é você ter o parto em casa. E eu fiquei meio assim, tipo, será? Né? Será? Né? Vou pensar, fiquei de pensar e tudo mais. Porque o que é legal de você ter o parto em casa? É que você não vai pro hospital. Então, quando você tem o parto em casa, vem duas enfermeiras, né? Se chama parto domiciliar planejado. Vem duas enfermeiras, você tem a opção de contratar a doula, que é uma profissional que te ajudaria ali nas dores, né, a lidar com as dores do parto de maneira natural, então através de massagem, através de exercícios. E a minha fisioterapeuta também era doula, né, então eu teria essa opção de contratar também essa equipe de parto domiciliar planejado. E a equipe vem preparada para o parto domiciliar. Então, assim, tudo acontece em casa. Eles pesam em casa, eles emitem aquele documento que você leva no cartório para registrar em casa. Se precisar fazer uma sutura em casa, se precisar fazer qualquer coisa em casa. A não ser que, tipo assim, o coração tá diferente, ele precisa, né, de algum exame que a gente não faz aqui. Ele precisa de alguma intervenção que a gente não faz aqui, aí vai pro hospital. Mas a ideia do parto domiciliar é realmente não ir para o hospital. E eu, assim, eu até gostei da ideia. Só que o que aconteceu? Eu tive um problema na gravidez que é infecção de urina de repetição. Eu tive 4 culturas positivas. Eu tomava todos os cuidados, eu bebia água, eu fazia tudo que estava ao meu alcance, mas eu não sei por que eu tive essas infecções de urina de repetição. E aí eu também tinha uma anemia que a gente não descobria o que era, né? Eu também fiz acompanhamento com a nutricionista, a Marcela. Vou deixar o contato dela aqui, porque ela é maravilhosa, é uma nutricionista assim, ó, é diferenciada, sabe? Eu já fui em consultas com nutricionista e é totalmente diferenciada. Então, a gente fazia a suplementação personalizada pra mim, ela olhava essa anemia, a gente não descobria de onde estava vindo, a gente suplementava com ferro, endovenoso, a gente ajustava zinco, magnésio, tudo que estava diretamente ligado com a anemia, ela olhava, ela me ajudava e tal. Mas aí, o que pegava também era a parte da infecção urinária recorrente. E a Ju falou assim, Carol, pra você ter o parto domiciliar, você precisa estar zerada, você não pode ter nenhum problema durante a gravidez. Porque senão o que vai acontecer? Você pode estar com a bactéria no momento ali do parto, a bactéria ir pro bebê e você precisar tomar um antibiótico na veia, a gente precisar dar um antibiótico pro bebê. Então, assim, a ideia do parto domiciliar é não ir pro hospital. E com essas minhas infecções de urina e até com essa minha anemia, eu corri o risco de ir pro hospital. Então ela falou assim, a gente não faz o parto domiciliar por conta disso. Então, por conta dessas infecções de urina e dessa anemia, eu não podia ter o parto domiciliar. Mas eu tinha contratado aquele serviço com ela, né? Fiz as consultas de pré-natal, o acompanhamento do parto. Pra quê? Pra ela ficar comigo até o momento que o parto estiver bem evoluído e eu ir pro hospital, digamos assim, perto da hora de ter o bebê. Também contratei a fisioterapia pélvica, algumas sessões com a Carol. Vou deixar o contato dela aqui também. Foi maravilhoso. A gente fez vários exercícios pra ir trabalhando os movimentos da pelve. Então a bola, ela me emprestou a bola. E ela também era doula, então ela me ajudava muito com essa questão assim, quando você estiver com dor, você respira desse jeito, você se concentra na respiração. Se você sentir muita dor atrás na hora do parto, você pede pro seu marido fazer uma massagem desse jeito em você. Você fica nessa posição é mais agradável, etc. Então ela ia me orientando nessa questão dos exercícios pélvicos e também da administração da dor. Então vamos pular pro dia do parto, né, pras vésperas do parto, né, quis contar pra vocês mais ou menos toda essa trajetória, porque é importante, senão vocês de repente não entenderiam algo que aconteceu, né, no dia do parto e tal. Então queria compartilhar essa trajetória e falar que foi muito importante eu ter o acompanhamento desses profissionais pra me manter saudável durante a gestação, apesar, né, de eu ter essas infecções de urina, mas assim, eu era acompanhada. Então qualquer coisa estranha será que eu tô com uma infecção de urina? Eu já tinha pedido de urina na minha pasta, sabe? A médica já deixava pedido comigo. Eu mesma já ia fazer o exame de urina. Eu via que dava positiva a cultura, eu já mandava foto pra ela do antibiograma. Ela já me receitava antibiótico. Então eu tinha o apoio desses profissionais. Então isso é muito importante. Cuidar da saúde pra mim é muito importante, né? Da minha saúde, da saúde do meu bebê. Saber que ele tem todas as vitaminas, todos os minerais que ele precisa durante o desenvolvimento dele dentro da barriga. E aí vamos pular então pras vésperas do parto. O Miguel, ele nasceu num sábado. E na quinta-feira, 3 dias antes, né? Eu tava fazendo os meus exames normais de rotina. De manhã eu fui pra fisioterapia. Depois eu tinha consulta
consulta com a obstetra e à tarde ainda tinha uma ultrassom pra fazer. Então, na quinta-feira, eu estava com 37 semanas. A gente fala que é a hora que o bebê pode nascer a qualquer momento. Pra quem não sabe, tirando a fase que o bebê pode nascer prematuro, que é antes das 37 semanas, ele pode nascer a qualquer momento antes também. Mas a partir de 37 semanas é a hora do bebê nascer. E se eu não estiver enganada, tá? Não sou especialista nessa parte de gravidez, mas pode ser que eu passe alguma informação errada. Mas a gestação ela vai até 42, né? Geralmente 42, 41, 42 é o limite, alguma coisa assim. Então, o bebê ele pode nascer, se ele não nascer prematuro, de 37 semanas até 42 semanas. A Maitê, ela nasceu com 38 mais 1. Então, 38 semanas e 1 dia. E falam que o segundo parto, ele pode acontecer mais rápido que o primeiro. Que geralmente o primeiro parto, às vezes a mulher demora muito pra entrar em trabalho de parto, vai pras 40 semanas, 41. Não foi o meu caso. A Maitê nasceu rápido, né? 38 semanas, não fiquei muito tempo grávida, né? Não fiquei esperando muito tempo. E né, nessa quinta-feira eu estava com 37 semanas. E quando eu fui na fisioterapia de manhã, aí a Carol falou assim, vamos ver se a gente faz um treino com o Epinol, que é um treino de expulsivo. Pra você treinar, fazer a força pro bebê sair. É um negócio que parece um balãozinho de encher pra medir pressão. Ela enfia lá dentro e lá dentro ela infla pra eu fazer a força certa, né? A força de empurrar o bebê, que é uma força abdominal, não sei explicar direito, mas é uma força que você faz com o abdômen contraído pra você empurrar o bebê e ele sair, obviamente, na hora que você sentir vontade de empurrar o bebê, não tipo pra você ficar fazendo essa força, né, aleatoriamente no trabalho de parto, mas nesse momento. E aí a gente fez super esquisito, né? Mais tranquilo. E aí ela me colocou em várias posições, assim, ó. Você pode parir desse jeito, você pode parir de 4 apoios, segurando na maca, segurando não sei aonde, não sei aonde. Aí até falei assim, nossa, essa é a posição de 4 apoios, que é a posição tipo de joelho no chão, mas apoiando a mão em algum lugar, é uma posição boa pra parir. Tipo, eu achei bom, né? Aí depois a gente foi pra obstetra, depois da fisioterapia, o Rafael foi comigo, ele não tinha ido nenhuma consulta comigo, porque ele tem que trabalhar, né? Eu também não ligava. Mas eu falei assim, viu, vamos pelo menos nessa, né? Pelo menos pra você conhecer a médica, né? Daí ele, tudo bem, ele foi comigo. Aí nessa consulta a gente fez o plano de parto, né? Que eram as coisas que eu queria, que eu não queria, que eu queria que acontecesse. Que não, ela foi me explicando e com o Rafael junto. O Rafael foi perguntando, ela foi tirando as dúvidas. A doutora Dariana é maravilhosa. Aí ela falou assim, você quer que eu te examine, né? Fazer o exame de toque? Porque, né, só por curiosidade. Tem gente que não gosta de ser examinado, mas só por curiosidade. Ela falou, você quer que eu te examine pra ver se tem alguma dilatação? Eu falei assim, eu quero, eu sou super curiosa, né? Aí ela examinou, tinha 1 dedo de dilatação. Pra quem não sabe, né, pro bebê nascer, são 10 dedos de dilatação, né? 10 centímetros, 10. E aí ela falou assim, olha, 1 dedo pode nascer essa semana, como pode nascer semana que vem ou na outra, porque é 1 dedo, né? Assim, ela não me desanimou, mas também ela não deixou, animada, né? Vai nascer logo e tal. Aí eu, tudo bem, pelo menos já tem alguma dilatação. E aí, depois da consulta, a gente ainda foi pra uma ultrassom que tava agendada. Eu não era muito de fazer ultrassom, então ela tinha até perguntado, você quer fazer uma ultrassom? Né, na consulta passada. Eu falei assim, quero, né, pra ver se o bebê tá bem e tal. E aí o médico da ultrassom ainda falou assim, nossa, como você tem muito líquido. E eu falei assim, nossa, mas isso tem algum problema? Isso é arriscado? Aí ele falou assim, não, se você tivesse com menos tempo de gestação, isso poderia talvez ter um parto prematuro, mas você já tá com 37 semanas, então já não é mais prematuro, né? Então, tudo bem. Depois, a Ju, que é a enfermeira, foi me explicar que muito líquido pode dar um negócio, não sei se vou falar certo, mas parece que é prolapso de cordão. Que a hora que a bolsa rompe, sai tanto líquido que o cordão sai junto e não sai o bebê. E enfim, deu tudo certo, mas só pra vocês memorizarem esse detalhe que eu tinha muito líquido, porque depois vocês vão entender, saiu muito líquido na hora que a bolsa estourou, entendeu? E aí foi muito engraçado que nesse dia que eu completei 37 semanas, eu fiz um post no Instagram falando assim, gente, agora o bebê pode nascer a qualquer momento, chegamos naquela fase que o bebê pode nascer a qualquer momento, vamos ver quem acerta que dia que ele vai nascer. E aí o pessoal começou a fazer vários comentários com datas. Eu acho que ele vai nascer tal dia, né? Eu até expliquei que ele podia nascer 42 semanas, daria até a primeira quinzena de junho, né? Junho. E aí o pessoal começou, acho que vai nascer tal dia, acho que vai nascer tal dia. E eu tinha programado o lançamento do manual Mamãe com Pele de Bebê para o final de semana do Dia das Mães, que era dia 14 de maio. Então, na verdade, eu tava esperando, né? Eu tava achando que o Miguel ia nascer depois do Dia das Mães, que ia dar tempo de eu lançar o Mamãe com Pele de Bebê, né? Que é o meu produto mais novo, para poder ajudar as grávidas a fazerem skincare, a não usarem os produtos proibidos e perigosos durante a gestação, a ajudar elas principalmente nessas queixas, porque a gente tem mesmo queixas durante a gravidez, aumenta a oleosidade, ou a pele fica seca demais, acne, melasma. Então eu tinha passado a gestação desenvolvendo esse manual,
E eu iria lançar no Dia das Mães, achando que o Miguel ia nascer depois do Dia das Mães. No dia seguinte, na sexta-feira, véspera do Miguel nascer, como eu disse, ele nasceu no sábado. Foi um dia normal. A Maite, minha filha, ela falou assim: ai, mãe, tô com vontade de comer pastel. Isso de manhã, né? Ah, falou de pastel. Aí a gente, de sexta-feira aqui na cidade tem uma feira bem gostosa, então a gente falou assim: ó, vamos esperar o papai chegar do trabalho. Quando ele chegar, a gente vai comer pastel. E aí, assim, a gente fez, né? O meu marido chegou do trabalho, a gente foi na feira comer pastel. Eu lembro que eu tinha tomado muito líquido lá na feira, tomei água de coco, tomei caldo de cana, comi um pastel, comi uma pamonha, assim, dei uma caminhadinha, eu tava bem cansada, sabe? Nesse final da gravidez eu tava extremamente cansada, não aguentava fazer nada. E aí a gente foi na feira, dei uma caminhada e a gente voltou pra casa. Eu tava sentindo muita dor na virilha. E aí eu comecei a pesquisar, né, lógico, porque eu sou a doida de ficar pesquisando as coisas na internet. E eu até descobri que tem um nome, assim, dessa dor na gestação, que é o tal de ligamento redondo. Aí fui pesquisar, até, né, vi um Instagram de uma enfermeira que eu sigo, que ela ensina a fazer uma massagem em movimentos circulares nessa dor, mas tava uma dor, assim, ó, insuportável, assim. Eu não tomei nenhum remédio pra dor durante a gravidez, mas nesse dia eu precisei tomar um remédio porque eu não tava aguentando de tanta dor nessa região da virilha. Então eu tomei o remédio, consegui dormir. Nessa noite eu fui várias vezes no banheiro, porque eu tinha tomado muita água de coco, né, muito caldo de cana, e aí sentindo aquela dor, ainda repuxar aquela dor na virilha, que depois eu descobri que era a bolsa, né, tipo, o bebê fazendo ali uma pressão pra querer nascer, mas era uma dor assim, ó, que eu não tava aguentando. Eu lembro que até antes da gente dormir, o Rafael fez umas massagens nas minhas costas, eu fiquei ali na bola fazendo alguns movimentos pra ver se passava, mas não passava, não teve jeito, eu tive que tomar um medicamento pra dor. Beleza, né, passou a madrugada, sábado de manhã, quando foi mais ou menos umas 6:30 da manhã, a bolsa estourou, eu tava deitada na cama, saiu muito líquido, até tirei foto pra mandar pra Ju, né, pra enfermeira, pra deixar registrado. Eu não tava sentindo nada, mas tinha muito líquido, muita água. A gente correu, acordei o Rafael, a gente botou um monte de toalha assim em cima da cama. E aí rapidamente eu levantei pra poder ficar em pé, pra poder o líquido, né, descer, assim, cair, porque não parava de sair, realmente tinha bastante líquido. Aí então mandei uma mensagem pra Ju. Eu sabia que ela tava dormindo e ela falou assim: Carol, qualquer urgência você me liga. Mas eu não tava sentindo absolutamente nada. Eu não tava sentindo dor, eu não tava sentindo contração, eu não tava sentindo nada. Aí, quando a bolsa estourou, ele correu, foi pegar um checklist que eu tinha feito, de coisas que a gente não podia esquecer de fazer. Então, tipo, pegar carregador, trocar as cadeirinhas no carro, colocar a cadeirinha do Miguel no carro, tirar a cadeirinha da Maitê, pegar a pasta de documentos. Então, ele começou a fazer tudo isso. E eu falei assim: nossa, mas por que você tá nessa correria fazendo? Ai, porque, né, vai nascer e tal. Eu falei assim: calma, eu não tô sentindo dor nem nada, né? Então, ele ficou todo desesperado, querendo ajeitar tudo, né? E eu também mandei uma mensagem pra minha mãe, pra falar assim: olha, a bolsa estourou, né? 6:30, mas eu não tô sentindo nada, então, né, fica tranquila, porque eu acho que super vai demorar, porque eu pensei assim, a bolsa estourou, eu não tô em trabalho de parto, eu não tô tendo contração nenhuma, então super vai demorar o bebê pra nascer. Então eu tranquilizei ela, por quê? A nossa preocupação era de ela vir pra cá, e ela mora 1 hora daqui mais ou menos, pra ficar com a Maitê, para que eu possa entrar em trabalho de parto, porque o Rafael pudesse ficar comigo, e que chegasse o momento da gente ir pro hospital, a gente pudesse ir pro hospital, porque obviamente ela não ia, né, poder entrar ali na sala de parto, né, como que a gente ia levar ela e tal. Então a nossa preocupação era ela chegar, né, vai demorar, fica tranquila, quando eu tiver sentindo alguma coisa, eu vou te dando notícias, eu vou te avisando e tal. E aí eu falei pro meu marido, eu falei assim: olha, vai na padaria comprar um pão pra gente tomar café e vai atrás de um lugar pra imprimir o plano de parto, que é aquelas coisas que você quer, gostaria que fosse assim no parto, a médica tinha me ajudado a montar, a gente não tinha imprimido desde quinta-feira, né? Aí eu fui tomar um banho pra me limpar, mas ainda continuava escorrendo um pouco de líquido, ele foi na padaria. Quando eu saí do banho, eu comecei com umas dores, assim, sabe? Umas dores. E aí comecei a sentir, aí eu até mandei mensagem pra ele, falei assim: onde você tá? Ele: tô aqui na padaria tô comprando pão, e depois eu vou mandar imprimir o pão de parto. Eu falei assim: então volta. Pega o pão e volta, porque eu tô começando a sentir dor. Aí quando ele voltou da padaria, eu até tentei sentar ali na mesa pra tomar café, mas eu já tava sentindo muita dor. Eu não consegui ficar ali sentada. Aí ele fez um pão pra mim, levou pra mim no quarto. Eu queria ficar em pé pra poder, o líquido ficava escorrendo. E eu ficava assim na cama, sabe, apoiada na cama, que era um jeito um pouco mais confortável. Mas eu já tava assim, gritando, assim, sabe, vocalizando, né, porque tava bem dolorido. E aí eu falei assim: olha, Rafael, liga pra Ju, isso acho que já era umas 8 horas, né, liga pra Ju, perguntou: você tá sentindo de 0 a 10, quando que você tá sentindo dor? Eu falei assim: um 7, tá bem dolorido, mas
tá dando pra aguentar, né? Aí ela, beleza, né? Tô me ajeitando aqui e já vou pra ir. Aí, mais ou menos umas 9h30, ela chegou. Aí eu fiquei ali naquela posição, ali na cama. E foi nessa hora a Maitê tava bem manhosa, assim, pedindo colo pro Rafael e eu sentindo dor. E aí ele tentava fazer uma massagem ali nas minhas costas, mas a Maitê pedia colo. Aí ele pegou a bolsa de água quente pra botar nas minhas costas, pra ver se aliviava, enfim. Mais ou menos umas 9h30 a Ju chegou e ela foi me examinar pra saber que pé que tava, né, o trabalho de parto. Eu tava com bastante dor já, e aí ela examinou e eu tava com 6 centímetros, né? Então, ou seja, 6h30 a bolsa estourou, não tava sentindo nada, não estava tendo contração nenhuma. E aí, quando foi 9h30 que ela chegou, né, 2 horas depois, eu já estava com 6 centímetros, só que ela falou assim, o bebê tá alto. Quer dizer, que ele ainda ia ter um processo para poder descer, para poder, né, nascer, para poder chegar na posição, encaixar e poder nascer, né. Aí eu ainda falei assim, ai meu Deus, né, o bebê tá alto, e quantas horas eu ainda vou ficar sentindo essa dor, né, e a dor cada vez mais aumentando. E a contração, assim, ó, ela é uma dor que dói muito, né, obviamente, mas as minhas contrações, elas são muito curtas e elas são muito rápidas, então não dava tempo de eu respirar entre uma contração e outra. Eu tinha uma contração, aí logo já tinha outra, assim, era muito cansativo, sabe? Doía muito e era muito cansativo. E aí ela falou assim, então vai pro chuveiro pra aliviar um pouco, né? Então eu fui pro chuveiro pra deixar a água, né, batendo aqui nas costas, eles pegaram a bola ali pra mim, e eu fiquei ali na bola, meio apoiada, que aquela posição é uma posição mais confortável, assim, sabe? Não dá pra ficar sentada, não dava pra ficar em pé, porque é uma dor muito aqui atrás, assim, uma dor muito forte. O Rafael ficava com a Maitê, enquanto isso ele, né, mandava mensagem pros meus pais pra eles virem, porque, né, já tava com 6 centímetros, então a gente pensava, então daqui a pouco eu já vou pro hospital, né? Então eles precisavam chegar, os meus pais precisavam chegar pra ficar com a Maitê pra gente poder ir pro hospital. E aí a Ju ficou ali no chuveiro, enquanto o Rafael tava nessa correria da Maitê, de mandar mensagem pros meus pais, e aí a Ju ficou comigo, colocou um olhinho essencial, fazia uma massagem ali, ficava ali comigo. Foi tudo muito rápido, né? E aí eu fui sentindo a dor foi aumentando, as contrações foram ficando mais curtas. E aí eu lembro que eu gritava muito, assim, muito, muito alto e muitas vezes, porque as contrações, elas estavam muito próximas uma das outras. Aí eu lembro que não tinha mais o que fazer, né? Meus pais já estavam vindo. Aí ficou todo mundo ali comigo no banheiro, a Maitê, o Rafael, eu fiquei ali na bola. Eu lembro de um momento que eu peguei a escova de cabelo e apertava assim na mão pra poder tentar distrair a dor, sentir dor em outro lugar e tentar enganar aquela dor que eu tava sentindo na contração. E aí eu gritava muito, eu lembro de gritar muito, de sentir muita dor, de ser uma dor assim, ó, que não dá pra explicar, sabe? Eu sei que o parto dói, que dói mesmo, mas assim, ó, a dor que eu sinto não dá pra explicar. É muita dor assim, ó, e não dá tempo, assim. Você sente a contração, ela vem como se fosse uma onda, assim, e aí ela para, mas já vinha outra, assim, eu não tinha tempo de respirar. Eu lembro também de tentar me concentrar na respiração no momento da dor, mas era realmente muito difícil, porque é uma dor muito forte. E aí, num dos momentos que eu tava gritando de dor, a Ju falou assim, opa, escutei um grito diferente. Como se fosse não um grito de dor, um grito de força, sabe? De fazer força. Aí ela começou a perguntar pra mim, Carol, você tá com vontade de empurrar? Aí eu, não sei, eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. É muita dor. Eu falei, não sei. Ela, você tá com vontade de empurrar? Eu preciso saber se você tá com vontade de empurrar, por quê? Porque eu preciso te examinar e pra gente saber como é que tá a dilatação, pra gente saber se é hora de ir pro hospital ou não, pra gente ver o que a gente vai fazer. Eu falei assim, eu não sei. Ela falou, então tenta sair do chuveiro pra eu tentar te examinar. Eu não consigo, tava doendo muito, tava tendo muita contração, aí eu senti a contração, espera. Aí a contração passava, aí eu saí do chuveiro e tal. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiquei de 4, assim, apoiado no vaso. E quando ela foi me examinar, olha pra vocês verem como foi tudo muito rápido. Quando ela foi me examinar, ela falou assim que ela nem fez o exame do toque. Que quando ela foi me examinar pra ver, eu falei pra ele, vai nascer, cadê os avós, né? Pra ficar com a Maitê, pra gente poder ir pro hospital. Pode ligar pra ambulância. Aí ele ligou pra ambulância, e aí nesse momento, eu já tava sentindo vontade de empurrar. E eu senti o bebê descer, sabe? Eu senti ele, tipo, fazer assim, sabe? Na pelvis, meio que descer e voltar. E eu falei isso pra ela, eu falei assim, eu senti ele ir e voltar. Ela falou assim, eu vi que a cabeça foi e voltou. Ela falou assim, é normal. O bebê vai fazer isso algumas vezes, tipo, pra maciar a pelve, pra poder nascer. Aí eu pensei assim, né, uma coisa muito rápida. Eu pensei assim, não vai fazer algumas vezes não, eu sei empurrar. Eu fiz o treino, né, pra empurrar. Na próxima contração ele vai nascer. Aí eu lembro de ter falado assim pra Juju, na próxima contração ele vai nascer, porque eu sei empurrar. E aí na próxima contração, saiu a cabeça, eu fiz a força que eu lembro que eu tinha treinado pra fazer. Eu fiz a força. Ele nasceu a cabeça, aí eu lembro que a Ju, né, depois ela veio aqui em casa, ela me contou que saiu a cabeça, aí ela falou, ele nasceu olhando pra mim,
E aí eu lembro da Ju falando assim pro Rafael, você quer segurar? Porque logo depois o bebê já ia nascer, né? O resto. E aí o Rafael, tipo, não. Depois ele falou assim, eu fiquei com medo de escorregar, de não conseguir segurar. Mas, tipo, tava todo mundo ali, todo mundo, né, os dois. Ali com as mãos ali, esperando, né, pra parar o bebê. Eu já fiz uma segunda força pra nascer o resto. Aí nasceu o resto do bebê. E aí foi, nossa, foi um alívio, porque é uma dor insuportável. É uma dor insuportável, eu não vou mentir, né? Realmente não vou mentir. Ai, que romantizar e falar que, ai, que lindo, né? Que maravilhoso. Não. É uma dor insuportável. Mas na hora que sai o bebê, tipo, acabou. Acabou a dor, acabou, entendeu? Aí eu lembro da Ju falando assim, pega umas toalhas, né, pra gente cobrir o bebê, que ele nasce com, né, com bastante frio e tal, pra gente embalar o bebê. E o que que acontece? Quando o parto, o parto domiciliar, ele é planejado, então não só vem uma equipe, né, de 2 enfermeiras para poder fazer tudo o que tem que fazer para não ir para o hospital, como também a casa se prepara, né? Então, assim, a gente não tinha se preparado para ter o parto em casa. Então, assim, sujei milhares de tapetes, toalhas, o banheiro ficou todo ensanguentado, líquido amniótico por toda a casa, entendeu? E a gente não tinha esse preparo, né? Porque realmente não foi planejado, a ideia era ir pro hospital. Só que como os meus pais não chegavam para ficar com a Maitê e o trabalho de parto evoluiu muitíssimo rápido, realmente não deu tempo. Então, depois que o Miguel nasceu, aí eu peguei ele no colo, aí minutos depois chegou a ambulância, e aí, logo que o Miguel nasceu também, aí, né, meus pais foram lá, viram, né, o Miguel no colo, né, no meu colo e tal. Foi bem emocionante, assim. E aí chegou a ambulância, eles entraram aqui, me pegaram, daí eu e o Rafael, a gente foi de ambulância pro hospital, como se tivesse nascido lá, só que não nasceu lá, né? Só que chegamos de ambulância. E aí o Miguel foi pra pesagem, uma vacina, uma vitamina. Foi bem diferente do parto da Maitê, onde, tipo, eu lembro de ninguém ter me perguntado nada. Eu lembro da enfermeira no parto, né, quando o Miguel nasceu, quando eu cheguei, ela me perguntava se eu quer que dá a vacina da hepatite, você quer que dá a vitamina K, você quer que dá o colírio? O colírio eu pedi pra não dar, eu não queria que desse, né? Até tava no meu plano de parto, só que não serviu pra nada, porque não, né, nem cheguei a imprimir. Eu fui pra enfermaria pra poder cortar o cordão, eu fui pro hospital com o cordão, né, com o bebê assim, e o cordão ainda tava ligado a mim. O pessoal da ambulância não quis que a gente cortasse o cordão em casa, poderia ter cortado, né? Porque ele já tinha parado de pulsar em casa quando a ambulância chegou, né? Mas eles não quiseram, eles estavam meio desesperados também. Não corta, deixa pra cortar no hospital, vamos pro hospital. Eles queriam ir rápido pro hospital, tipo, já tinha nascido, né? Então, tudo bem. Mas aí lá, então, eu cheguei no hospital, tiraram a minha placenta, eu fiz uma forcinha, a placenta não tinha saído ainda, fiz uma forcinha. Aí a placenta saiu, eu precisei levar 2 pontinhos, né? Depois a Ju também me explicou que eu nem precisava ter levado esses pontos, porque era uma laceração tão pequena que ia fechar sozinha, né? Ia se recuperar sozinha. Mas enfim, no hospital eles são cheios de querer pôr a mão, fazer as coisas, né? Enfim, por isso que eu não gosto de hospital, sabe? E aí levei 2 pontinhos, porque tive uma laceração, e aí acabei ficando no final de semana, né? Sábado, domingo, e só saí do hospital na segunda. Fiquei bem brava, porque fiquei esse tempo todo no hospital. Queria ter saído no domingo, mas eles não me liberaram. Falaram, porque nasceu em casa, tem que ficar 48 horas, é protocolo, não sei o quê. Mas no domingo, os meus pais que estavam em casa levaram a Maitê lá pra conhecer o Miguel, conheceram o Miguel, o Rafael ficou no hospital esse tempo todo comigo. Só veio pra casa pra tomar banho. E na segunda-feira eu tive alta, saí do hospital. E na terça a Ju já veio me visitar. Então ela veio, né, ver como que tava a amamentação, se tava indo tudo bem. Ela fez laser no meu mamilo, ela fez laser no meu períneo pra poder melhorar a cicatrização. Então foi assim que aconteceu. Esse foi o meu relato de parto. O Miguel, ele nasceu com, até trouxe aqui os dados pra olhar pra vocês. 3,210 kg, ele nasceu até grandinho, né? Com 49 centímetros e de 37 semanas e 3 dias. Esse foi o meu relato de parto. Como eu disse no início, eu não costumo produzir conteúdo aqui no YouTube, né? A rede social que eu uso mais é o Instagram, onde eu divulgo a minha consultoria de skincare, a minha consultoria de cuidados com a pele, os meus atendimentos, os meus cursos, o manual Mamãe com Pele de Bebê, que é, assim, obrigatório para quem está grávida. Então, vou deixar aqui o meu contato, vou deixar aqui o contato da minha assistente, caso vocês queiram perguntar alguma coisa sobre os cursos, sobre os atendimentos, sobre valores, sobre turmas. E espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto.